A arte, ela ganha um novo valor. Agora elas também vão fazer parte das discussões, assim como o teatro, os poemas, ela vai começar a ser criticada, elogiada, então ela vai ganhar uma outra dimensão. Olá! Nesse vídeo eu finalmente vou dar continuidade à leitura comentada de A História da Arte, do Gombrich. Eu vou falar nesse vídeo sobre o capítulo 3 e 4, que ele vai falar sobre a Grécia. E enquanto eu estava lendo, me deu muita vontade de entrar mais a fundo nesse assunto, de falar sobre várias outras coisas que ele não aborda aqui no livro, porque um livro deste tamanho para falar sobre a história da arte realmente tem que ser bem resumido, não tem como se aprofundar muito, e essa é a intenção dele, né? Eu vou realmente comentar sobre o que ele vai trazer aqui, dando só uma pinceladinha aqui e ali de outras coisas. Quem sabe uma outra hora eu faço um vídeo mais aprofundado sobre a Grécia, porque eu não sei se eu já comentei em outros vídeos com vocês, que na arte, a questão da história, da arte, da filosofia, da literatura, da religião, é tudo muito unido, né? É tudo muito junto. Então, o que não falta é assunto para falar. Mas vamos lá. O capítulo 3 se chama O Grande Despertar, Grécia, séculos 7 a 5 a.C. Tá, uma coisa que ele não comenta aqui, mas eu vou comentar com vocês, é que existem três grandes períodos mais demarcados, assim, da Grécia, né? Que é o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então aqui, claro, ele vai começar a falar sobre o período arcaico e, claro, ele vai lá na origem, que é Ilha de Creta. Nessa época aqui, há muito tempo, antes de Homero, eles já eram bem desenvolvidos em alguns aspectos, principalmente na questão marítima. Então, eles tinham bastante relação com o Egito, eles iam para lá, os faraós admiravam bastante todo esse poder. Diferente da arte egípcia, eles já tinham bastante movimento, era bem diferente daquela rigidez que a gente viu no Egito. A Ilha de Creta foi bem importante porque a cultura deles se espalhou também pelo continente. E não se sabe com toda a certeza, mas há muitos indícios de que a língua deles é o grego primitivo. Então, o que vai acontecer? Lá por volta de 1000 a.C., muitas tribos vão invadir aquela região ali da Grécia. Vai ter muita guerra e Creta vai acabar caindo também em algum momento. E aqui na questão da arte grega, a gente tem que lembrar de uma grande diferença da arte egípcia. No Egito, existia aquele império todo do faraó. Era um governante para toda aquela região. Aqui não. Aqui são várias civilizações, várias mesmo. Inclusive, quero aproveitar e deixar recomendado aqui para vocês o livro Os Gregos, do Isaac Asimov, porque aqui ele vai explicar desde as origens. Eu li uns 8 capítulos só, marquei bastante já, só que é tanta informação, é tanta coisa, que eu dei uma pausa nele e eu acho que eu vou voltar do zero, porque é muita coisa, é muito interessante, vale muito a pena, porque ele vai até o Império Otomano, que é o último capítulo. Então, assim, vale a pena para entender todo esse desenvolvimento ali da região, que é muita coisa, é muito detalhe. E para quem gosta, vale muito a pena. Então, com essa chegada de todas essas tribos ali na região, o que vai acontecer é que vem a influência da arte egípcia junto. E então aquele movimento todo de Creta vai ser visto só lá na frente. Aqui a gente vai ver de novo a rigidez e as regras, muitas regras. Se você não lembra, assiste o último vídeo sobre o livro, que é do Egito. Vou deixar linkado aqui. Então, quando a gente fala de Grécia, a gente já imagina aquelas esculturas todas maravilhosas, mas isso a gente vai ver lá pra frente. Agora, aqui no período arcaico, a gente tem que lembrar que tem muita influência egípcia e que ela vai começar bem rígida. Mas o que acontece de diferença, por exemplo? Que eles não tinham a obrigação de seguir a regra. Então, eles vão começando com essa influência, mas eles vão vendo como é a realidade. Eles têm essa liberdade, então eles vão começar a observar e ir moldando com o que eu vejo. É um longo processo, mas aqui começa. Então, isso uma hora vai chegar em algum lugar.
Aguardemos. Agora aqui, uma coisa muito importante ao se falar de arte grega é, sim, falar da literatura. Poemas homéricos, não dá para não falar sobre ele, porque nesse período arcaico, principalmente, que tinha muitas guerras, muito foi se perdido. A gente não tem muita coisa original. A gente tem bastante vasos, mas vamos chegar lá. Então, os poemas homéricos não são só importantes na questão da narrativa da história e daquilo que ele conta da cultura grega, do que eles acreditavam e tudo mais. Ela retrata também a beleza da arte dessa época. Então a gente consegue vislumbrar um pouquinho do que seria através desses poemas que são simplesmente a base da nossa literatura aqui do Ocidente. E o que sobrou muito dessa época, então, né? Os vasos, a cerâmica. E aqui na cerâmica, o que a gente vai ver? Padrões bem simples e geométricos. Aqui ele vai trazer como exemplo um vaso que se chama A Lamentação pelo Morto, que é de 700 antes de Cristo. E a gente vê ali, né, o morto estendido, aquele ritual todo ali da cerimônia da morte, mas a gente vê que são formas ainda bem simples. E quanto à arquitetura? Bom, a arquitetura nessa época, ela era feita de madeira. Ela era bem simples, sem ornamentos, e aí lá por 600 a.C., eles começam a fazer as construções em pedra. Mas como é que eles vão fazer essa construção? Eles vão imitar a da madeira. E aí, imitando a da madeira, eles acabam fazendo algumas coisas que com a pedra não precisaria, tipo o tríglifo. O tríglifo é porque ficava nas extremidades, assim, ficava uma pontinha da madeira de fora e eram 3 que eles utilizavam. Então ficava aquele detalhe ali para fora e eles copiaram nas pedras. E aqui também eles vão começar a dar uma outra imagem para as colunas. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Se os construtores tivessem usado simples pilares quadrados ou cilíndricos, os templos poderiam eventualmente parecer pesados e feios. Entretanto, pelo contrário, eles preferiram modelar as colunas de modo que houvesse uma leve protuberância na parte central e um afuselamento em direção ao topo. Então, ela vai ficar com a base mais larga. O resultado é que as colunas dóricas ganham uma aparência quase elástica, como se o peso do telhado as estivesse comprimindo ligeiramente, sem, no entanto, chegar a deformá-las. Transmitem remotamente a ideia de criaturas viventes sustentando suas cargas sem esforço. Embora alguns desses templos sejam vastos e imponentes, não atingem as colossais dimensões das construções egípcias. Sente-se que foram edificados por seres humanos e para seres humanos. De fato, não existia um governante divino imperando sobre os gregos que pudesse forçar, ou tivesse forçado, todo um povo a trabalhar como escravo para ele. Então, aqui a gente já vê essa grande diferença da arquitetura dos egípcios para os gregos, porque aqui não vai ter aquele tamanho todo que o faraó queria, né? Aquela imponência, aquela coisa, e que ele tinha à disposição quem ele quisesse para trabalhar. Aqui na Grécia não, são pequenos povos, não tem um único governo que vai dizer o que as pessoas precisam fazer, mais pezinho no chão, com uma escala mais humana, e então assim vai se desenvolvendo a arquitetura grega. Então aqui já temos a coluna dórica, que ela aparece já bem no começo ali da arquitetura grega. Agora vamos falar sobre a importância de Atenas nessa história toda. Por que Atenas é tão importante para a história da arte? Bom, primeiro porque ela se destaca em vários aspectos. Foi lá em Atenas que começaram a fazer as estátuas de pedra, e essas estátuas têm duas bem características, que é a Kouros e a Kouré. Kouros é a representação masculina, e essa representação é um nu masculino. Já a Kouré é a representação feminina e ela está sempre vestida. Então, Kouros e Kouré são dois elementos bem importantes da arte arcaica. E aqui, nesse período, então, que começa essa investigação pela realidade, porque apesar de que esse tipo de estátua ainda traz muitas semelhanças com a arte egípcia, elas são bem estáticas e seguem regras, mas eles já começam a quebrar um pouquinho essa regra, investigando a realidade, e eles começam a ver como é o joelho, e eles começam então a trazer essa investigação pouco a pouco. Outra coisa muito importante de se falar é que, como a gente vê muito esculturas e arquitetura grega,
a gente esquece de que tinha os pintores, que eram mais famosos do que os escultores. Lembrando que aqui nessa época, esses artistas ainda eram como qualquer outro operário, mas os pintores ainda tinham um pouquinho mais de destaque do que os escultores, principalmente porque lá em Atenas existia uma indústria muito forte dos vasos. Aqui o Gombrich não vai comentar sobre as técnicas dos vasos, porque existem duas técnicas de pintura de vaso, né, que é aquela com o fundo laranja e a pintura em preto, e o contrário, mas eu não vou entrar nesse assunto, pelo menos não nesse vídeo. O Gombrich também não vai falar muito sobre isso, ele vai só dar um panorama geral e explicar que lá em Atenas, então, existia uma produção muito grande desses vasos. Então, os pintores ali eram bem importantes para desenvolver essa indústria dos vasos, que não sei se ainda alguém pensa que é para botar flores, mas vocês sabem que não, né? Eram armazenamentos para botar azeite, vinho, então eram bem importantes. E geralmente o que acontecia com esses vasos? Quais eram os temas desses vasos? Pois bem, temos o tema de quem? De Homero, claro. Ele traz como exemplo Aquiles e Ajax jogando damas, que é de 540 a.C. Aqui nessa obra a gente vê ainda algumas influências egípcias, claramente no olho. Olha como está disposto o olho deles. O pintor já vai tentar mostrar um pouco mais da realidade de como seriam duas pessoas sentadas frente a frente jogando. Então ele vai quebrar com a rigidez e as regras egípcias. Mas a grande questão que vai surgir, a gente vai ver neste vaso aqui a despedida do guerreiro de 510 a 500 a.C., que aqui a gente vai ver uma coisa que realmente quebra com as regras egípcias, que é a descoberta do escorço. Vocês estão vendo que um dos pés do guerreiro está na lateral, como os egípcios mostravam, mas o outro está de frente. Isso não existia até então e eles resolveram quebrar com essa regra. O escorço, ele é muito importante porque nessa época eles ainda não tinham descoberto as técnicas da perspectiva. E então o escorço vai fazer a vez de profundidade dessas obras. E o autor vai dizer aqui que poderá parecer exagero nos alongarmos tanto nesse pequeno detalhe, que ele estava falando ali bastante do escorço. Mas ele realmente significou que a velha arte estava morta e sendo enterrada. Significou que o artista deixara de ter a pretensão de juntar tudo na pintura em sua forma mais claramente explícita, passando a levar em conta o ângulo de onde ele via o objeto. Então, o ângulo vai mudar. Isso foi por volta de 500 a.C., um pouquinho antes. E agora vamos para 480 a.C., que é um período muito importante. Nessa época, o que acontece? Os artistas ainda têm aquela característica de ser como qualquer outro operário, mas eles têm uma diferença muito grande do que acontecia, vão ter participação na cidade, eles vão ter um pouco de voz. Porque é chegada a democracia ateniense. E aqui a gente sabe que a mudança é grande em vários aspectos. E não ia ser diferente na arte. Então, mais ou menos nesse período, começamos o período clássico, que é quando os persas destroem a cidade de Atenas na guerra. Deixa eu pegar a minha lista cronológica para ver que batalha foi essa, porque eu não sei a época exata de cada batalha da Grécia e os nomes. Mas então, ó, em 480 a.C., o Xerxes I invade Atenas e destrói muitos edifícios da Ágora, levando à Batalha de Salamina, com a importante vitória dos gregos para o ocidente sobre os persas. Então, o que acontece aqui? Péricles vai começar a reconstrução da cidade de Atenas e aqui a arte vai mudar. Ele vai contratar o Ictino como arquiteto para fazer a reconstrução dos templos e o Fídias como escultor. O Fídias é quem vai fazer as esculturas dos edifícios. O Fídias é um nome muito importante na arte grega, ele foi um excelente escultor, porém a gente não conhece nenhuma obra original dele. Tudo que a gente tem hoje são cópias romanas, como a maioria da arte grega. Pouquíssima coisa restou de original, mas a gente teve a sorte dos romanos gostarem tanto e copiarem tudo, e aí a gente consegue ver como eram essas obras. Porque também a gente tem que lembrar que quando vem o cristianismo, tinha muito essa questão do paganismo. Então eles destruíram muitas obras por serem pagãs e a gente perdeu muita arte por causa disso, infelizmente. E é muito importante a gente falar aqui
que quando a gente pensa em arte grega, a gente pensa nessa cor mais neutra, a gente pensa na cor original da pedra, do mármore, mas não é verdade, eles não eram na cor original do material, eles eram coloridos, eram todos pintados com pedras preciosas. Vou ler um trechinho aqui para vocês que ele fala sobre uma escultura da Atena Parthenos, de 447 a 432 a.C., que a original foi destruída, foi feita a cópia dela, mas que a cópia não representa a original. Ele vai dizer que a cópia romana do grande ídolo de Palas Atena, por exemplo, que Fídias realizara para o seu santuário no Partenon, dificilmente causará forte impressão. Devemos recorrer a antigas descrições e tentar imaginar como realmente seria. Uma gigantesca imagem de madeira com uns 11 metros de altura, tão alta quanto uma árvore, toda coberta de materiais preciosos, a armadura e as vestes de ouro, a pele de marfim. Havia também grande profusão de cores fortes e brilhantes no escudo e em outras partes da armadura, sem esquecer os olhos, que eram feitos de pedras coloridas. O elmo dourado da deusa era encimado por grifos, e os olhos de uma enorme serpente enroscada dentro do escudo também eram destacados, sem dúvida, por refulgentes gemas. Devia ser uma visão fantástica, inspiradora de profundo temor e reverência, quando alguém entrava no templo e de súbito via-se diante dessa estátua enorme. Havia, por certo, um tom meio primitivo e selvagem em algumas de suas características, algo que ainda ligava um ídolo dessa espécie às antigas superstições contra as quais o profeta Jeremias lançava suas investidas. Mas essas ideias primitivas sobre os deuses como demônios terríveis que habitavam nas estátuas tinham deixado de ser a característica principal. Palas Atenas, tal como Fídias a concebeu e modelou, era mais do que a mera imagem de um demônio. Pelas descrições que conhecemos, a estátua tinha uma dignidade que transmitia ao povo uma ideia especial sobre o caráter e o significado de seus deuses. A Atena de Fídias era como um grande ser humano. Seu poder residia menos em poderes mágicos do que na sua beleza. As pessoas, por certo, compreenderam na época que a arte de Fídias outorgara ao povo da Grécia uma nova concepção do divino. Pois bem, então era essa a imagem que a gente tem que ter dessas estátuas que não sobreviveram e a gente tem apenas cópias. Aqui nesse período já existe mais liberdade de criação, porém ainda existem regras. Então eles equilibram essa liberdade com as regras e eles tinham então muito impacto nas obras com as cores, as pedras preciosas, não é como a gente imagina hoje. Outra coisa a ser lembrada, muitas estátuas eram de bronze, e essas estátuas de bronze, muitas foram derretidas na Idade Média por conta do metal que ficou escasso e eles precisavam, então eles derretiam as estátuas. A gente já viu isso antes com Leonardo da Vinci, lá em Milão, lembra? Eles entraram em guerra, precisaram do bronze e derreteram a estátua que ele estava fazendo do pai, do Sforza, que na verdade ele queria mesmo era desenvolver o cavalo, né? Enfim, mas então quando eles precisavam do material, eles derretiam as obras. Já vimos aqui temas dos poemas homéricos, já vimos temas religiosos, e agora um outro tema muito importante, os Jogos Olímpicos. Aqui eles vão começar a fazer as estátuas dos esportistas, que eram muito importantes na época, era um status muito grande, muito forte ser esportista, e era só para os nobres, né? E uma obra muito famosa do período clássico grego é o Discóbulo. É muito interessante porque aqui no Discóbulo o autor vai nos dizer que muitos atletas meio que observavam muito o movimento da estátua para se aprimorar no próprio esporte e tal. Mas o que o autor vai nos contar é que nessa época eles não tinham tanto compromisso ainda com a realidade. Aqui, provavelmente, ele utilizou ainda umas regras egípcias para mostrar o melhor ângulo do atleta. Então, assim, aqui ele tá mais preocupado em mostrar toda a beleza de um movimento, toda a beleza deste atleta, ao invés de mostrar 100% a realidade. A gente tem que lembrar que os gregos estão caminhando em direção à busca da beleza, do ideal de beleza.
beleza, era muito importante para os gregos. A gente já está aqui em volta de 450 a.C. e a estátua que a gente vê hoje em mármore é uma cópia romana, como quase todas, e ela originalmente era de bronze. Essa estátua não é do Fídias, é do Miron, que são provavelmente da mesma geração. E o autor vai nos contar que a semelhança dos pintores egípcios, Miron deu-nos o tronco em vista frontal, as pernas e os braços em vista lateral, tal como aqueles, também compôs a imagem do corpo de um homem, segundo os planos visuais mais característicos de suas partes. Mas em suas mãos, essa velha e gasta fórmula tornou-se algo inteiramente diferente. Então é quase uma releitura dos egípcios, só que sem rigidez, com muito movimento. Aqui a gente já consegue observar a distância que percorreu desde Kouros e Couré para esse período clássico e o que vem mais para frente. O autor vai trazer mais um vaso aqui pra gente, de uma cena de Odisseia. Ele vai trazer aqui Ulisses, que é o nome romano, né, Odisseu, reconhecido por sua velha ama do século V a.C. E ele trouxe essa obra para nos falar sobre o quê? Sobre o olhar da ama, vendo a cicatriz de Odisseu e reconhecendo que é ele. A gente já consegue ver um pouco mais da emoção nessa representação. Porque o Sócrates, que era escultor também, ele dizia que os artistas deveriam representar a atividade das almas, pois os sentimentos afetam o corpo em ação. Então a gente já vai vendo essa representação nas obras. E daqui vamos para o capítulo 4, que é o Império do Belo. A Grécia e o mundo grego, séculos 4 a.C. a 1 depois de Cristo. Ainda estamos no período clássico. Rumo ao helenístico. E aqui vai começar aquela busca incessante da beleza. E outra coisa, os artistas começam a ganhar valor. Existe uma competição entre eles, entre as diversas escolas ali da região, que vão estimulando os artistas a ficarem cada vez melhores. E por volta de 408 a.C., nós temos um novo estilo na arquitetura, que é o estilo jônico, que traz um pouco mais de delicadeza e refinamento àquela coluna dórica. Agora ela já não sofre mais aquele leve achatamento, como se ela fosse elástica. Ela vai ganhar ornamentos ali no capitel, vou deixar a imagem para vocês. Com toda essa mudança da visão dos artistas, o novo estilo das colunas, o que acontece? A arte, ela ganha um novo valor. Agora elas também vão fazer parte das discussões, assim como o teatro, os poemas, ela vai começar a ser criticada, elogiada, então ela vai ganhar uma outra dimensão. E temos um escultor aqui que vai desaparecer de vez com a rigidez. Então tá, tive que descer para receber a minha cama, finalmente tem uma cama, mas eu não sei onde é que eu parei. Acho que eu parei em Praxiteles, que a rigidez desaparece. Vou pegar o gancho daí, porque eu não lembro onde eu parei. Então, aqui nessa época vai começar a surgir os retratos. Só que eles ainda não fazem um retrato tão fiel ao retratado. É uma coisa ainda mais idealística, o ideal de beleza. Então, se a pessoa tinha, sei lá, um nariz meio feinho, eles davam uma consertadinha para ficar bonito. Porque aqui isso é muito importante. Mais pra frente, os retratos vão começar a ser um pouco mais diferentes. Eles vão começar a ser realmente um retrato da pessoa com as suas feições. Mas aqui ainda não. Então, aqui é sempre o ideal da beleza. Deixa eu ver, tem um trechinho aqui bem interessante, que ele tá falando sobre Hermes com o jovem Dionísio, de 340 a.C., e aqui, através dessa obra, ele vai contar, então, que a rigidez, de fato, desaparece. Aqui a gente já vê que não tem mais rigidez nem regras, já tem todo esse movimento, ele compõe a postura da forma que ele quer, ele se preocupa em mostrar as articulações mais importantes, mostrar os músculos, os ossos bem delineados, mas aqui, por conta dessa idealização de beleza, existe uma coisa fora da realidade do corpo, que é a simetria. Não existe corpo humano que seja tão simétrico, tão bem construído e belo quanto os das estátuas gregas.
As pessoas pensam frequentemente que o método empregado pelos artistas consistia em observar muitos corpos e deixarem de fora qualquer característica que não lhe agradasse. Então, era exatamente isso mesmo. Eles viam o ideal do nariz, o ideal da boca, e se a pessoa não tinha esse ideal, o artista transformava. Ele vai trazer duas estátuas para mostrar esse ideal do corpo grego, que é o Apolo de Belvedere, em 350 a.C., e ele vai trazer também a famosíssima Vênus de Milo. Provavelmente ela era um conjunto junto com o Cupido. Estima-se que seja de 200 a.C. E aí, com todo esse ideal de beleza, o autor vai levantar um questionamento. Era possível criar tipos humanos convincentes por esse meio da beleza, né? Mas tal método levaria alguma vez à representação de seres humanos em sua individualidade e permanência? Por estranho que nos pareça, a ideia de um retrato, na acepção em que se usa hoje a palavra, só viria a ocorrer aos gregos já em fins do século IV. Então, como eu tinha conversado antes com vocês, ali eles vão começar a realmente fazer o retrato da pessoa e não da idealização do que ela deveria ser. Então, o autor vai nos trazer aqui a cabeça de Alexandre o Grande, de 325 a 300 a.C., e vai dizer então que na geração que seguiu a de Praxiteles, no fim do século IV, essa limitação desfez-se gradualmente. E os artistas descobriram meios para animar as feições sem lhes destruir a beleza. Mais do que isso, aprenderam como captar a atividade da alma de um indivíduo ou o caráter peculiar de uma fisionomia e como fazer retratos na acepção atual da palavra. Foi na época de Alexandre que as pessoas começaram a discutir essa nova arte do retrato. E por falar em Alexandre o Grande, a partir do momento que ele vai dominar toda a região, saímos do período clássico e entramos no período helenístico. O período helenístico vai tirar o nome arte grega, vai ser agora arte helenística. E nesse período temos o quê? Temos o estilo coríntio. O estilo coríntio vai pegar então aquele estilo jônico e trazer mais floreamentos. Vai botar folhagens e vai deixar ela um pouquinho mais rebuscada. E isso vai se refletir também na arquitetura. A arquitetura vai ganhar muitos detalhes, ela vai deixar aquela simplicidade que a gente viu lá no arcaico e vai realmente ser bem ornamentada. Importante a gente comentar algumas coisas sobre esse período, porque o Alexandre o Grande vai expandir bastante essa parte territorial, então essa arte helenística vai além das barreiras de Grécia que a gente conhece, né? Então aqui ele vai dizer que as cidades mais importantes desses impérios, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e Pérgamo na Ásia Menor, fizeram aos artistas exigências diferentes daquela que estavam habituados na Grécia. Mesmo na arquitetura, as formas simples e robustas do estilo dórico e a graça natural do estilo jônico não eram bastantes. Deu-se preferência a uma nova forma de coluna, a qual tinha sido inventada no início do século IV e denominada em homenagem à rica cidade e empório mercantil de Corinto. No estilo coríntio, foi adicionada folhagens às volutas espiraladas jônicas para decorar o capitel e havia, em geral, ornamentos mais numerosos e mais ricos em todo o edifício. Capitel é aquela parte de cima da coluna, tá? Então, esse ornamento, esse a mais, veio além das fronteiras gregas, né? Uma das esculturas gregas mais impressionantes e que eu mais gosto é a escultura Agessandro, Atenodoro e Polidoro de Rhodes, Laoconte e seus filhos. Essa estátua vai falar de uma passagem de Eneida, de Virgílio, quando o sacerdote troiano, Laoconte, vai tentar avisar os troianos, né, de que não deveriam receber o cavalo de Troia. E aí, como os deuses não querem que eles sejam alertados, eles mandam duas serpentes para matarem o Laoconte e os seus filhos. E aqui a gente vê a retratação dessa cena. Ela é muito impactante e eu achei interessante o questionamento que o autor vai levantar aqui sobre ela. Ele vai comentar que é uma das histórias de absurda crueldade perpetrada pelos deuses olímpicos contra pobres mortais, muito frequentes nas mitologias grega e latina, e que ele gostaria de saber como a história impressionou o artista grego e concebeu esse comovente grupo. Desejaria ele que sentíssemos o horror de uma cena em que uma vítima inocente sofreu por ter falado a verdade?
ou pretenderia, principalmente, exibir o seu próprio poder de representar uma luta aterradora e mesmo sensacional entre o homem e a besta. Essa escultura ela é de 175, 150 a.C. e ela é realmente impressionante. E nessa época começa a acontecer algo interessante, que eles começam a colecionar arte. Geralmente eram cópias, né? Não eram os originais. Por conta disso também, ele diz que os escritores começaram a interessar-se por arte e a escrever sobre a vida dos artistas. Colecionaram anedotas sobre suas excentricidades e compuseram guias para visitantes. Muitos dos mestres mais famosos entre os antigos eram pintores e não escultores. E nada sabemos a respeito de suas obras, salvo o que encontramos nos excertos de livros de arte clássica que chegaram até nós. Então, sobre pintura. O que ele vai trazer aqui pra gente ter essa noção de pintura grega é Pompeia. E são belíssimas as pinturas que tem por lá. Ele traz alguns exemplos aqui muito, muito bonitos, como a donzela colhendo flores, do século I depois de Cristo. Traz a cabeça de um fauno, do século II depois de Cristo. E é basicamente através delas que a gente vai saber, então, da pintura. Porque de pintura grega mesmo, original, que nos restou, a gente vai encontrar nos vasos. E, basicamente, é isso que ele vai trazer pra gente sobre arte grega. Claro que eu só fiz um resumo para instigar vocês a lerem o livro também, a pesquisarem mais. Então, hoje falamos sobre o capítulo 3 e 4. No próximo vídeo, vamos entrar no mundo dos romanos. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa a curtida, que me incentiva bastante a continuar. Me contem o que vocês acharam, o que vocês acham que ele poderia ter mencionado aqui também, que faltou, mas, né, lembrando que é um resumo, então é bem difícil mesmo colocar tudo, mas é um período muito importante, vale muito a pena conhecer, e a Grécia realmente é a base de tudo, da arte, da nossa história, da filosofia, da literatura, tem que passar por ela. E se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!